Boa noite, queridos do tênis de mesa virtual do Brasil, Zil. Temos dois jogos hoje da primeira divisão da etapa mundial, né, do End of Season, e todos entre brasileiros. Dois jogos com o Vitor Motikawa, o primeiro agora contra o Clayton, e depois às 9 da noite contra o Reinozawa. Reinozawa e Motikawa já virou um clássico do Brasil, né? Impressionante, eles já jogaram tantas vezes nas finais ali da segunda divisão, depois da primeira, nos dois rachões, eles jogaram também que a gente fez, né? O de agosto e de setembro, o de agosto e o de outubro, né? E então já jogaram várias vezes, se conhecem muito bem, também treinam juntos, né? Na vida real, então são velhos conhecidos aí, jovens velhos conhecidos. Vamos entrar lá na sala que eles já devem estar prontos, o Tikawa e o Clayton. Ah, de boa. Boa noite, queridos. Boa noite, Guarda. Boa noite, mestre. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já estamos ao vivo. Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem, sem pressa. Bom jogo, divirtam-se. Se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Valeu, valeu. Combinado. Quer começar já? Quer dar uns drive? Deixa eu dar um drive-in só. Beleza. 2 minutos. Ah, bora lá, bora lá. Vambora. Bom jogo aí. Bom jogo. Acompanhar essas duas feras aí. Vamos colocar o nosso contador de batidas, né? Como sempre. Para a gente acompanhar cada golpe aí, cada movimento deles. Esses dois jogadores que têm muita qualidade no jogo. Então, o Clayton é o jogador destro aqui, na parte esquerda do vídeo, o Motikawa é o canhoto, lá na parte direita. Os dois são jogadores agressivos, né? Bons atacantes. E isso significa que quando dois atacantes jogam, quem conseguir sacar e receber melhor vai levar uma grande vantagem. O Motikawa conseguindo recepcionar um pouco mais curto o saque do Clayton, né? Isso dá uma vantagem para ele de conseguir talvez atacar também quando o Clayton estiver sacando. Agora foi para cima, né? Percebam que quanto mais eu falei da análise do jogo e não apertei o botão aqui, né? Agora sim. Percebam que quem ataca primeiro leva uma vantagem muito grande nesse tipo de jogo, né? Porque os dois não são especialistas em defesa, né? Os dois são bons atacantes. O Motikawa tem uma vantagem, ele consegue sim dar um passinho para trás e fazer bons bloqueios, controlar o jogo. Só que depende da qualidade do ataque do oponente, né? Então, eu lembro a semifinal do Brasileiro, que teve agora poucas semanas atrás. Eu joguei com o Motikawa e ele, num determinado momento do jogo, ele conseguiu me controlar fazendo excelentes bloqueios. Mas a minha bola não é tão rápida quanto a do Cleiton. Então, tem que ver se ele vai conseguir, se essa for uma opção para ele, se ele não estiver conseguindo atacar. Tem que saber se ele consegue controlar as bolas do Cleiton, que são bolas muito potentes. Uma bola que anda muito rápido, né? E primeiro set muito equilibrado entre os dois. Ganhou o Monte Carlo ali no jogo de mesa. Foi decidido no detalhe, né? 11-9. Decidido ali no detalhe. O Monte Carlo ele confia tanto no backhand dele. E às vezes ele dá a bola longa no forehand do adversário, né? De um adversário destro como o Clayton. Chamando o Clayton, convidando o Clayton para atacar ali no backhand do Monte Carlo, fazer um ataque diagonal. O Montical confia muito nesse bloqueio ativo que ele tem, ele troca a bola de backhand muito rápido.
Se é uma boa estratégia, a gente vai ver ao decorrer do jogo, né? E, em teoria, contra um cara assim agressivo contra o Clayton, de bola agora colocou no cantinho, achou uma diagonal curta ali, vertical. Um jogador forte como o Clayton nem sempre é vantagem, né? Dar bola no forehand e chamar o adversário para atacar, né? Mais uma vez ele tentou ali receber fundo no forehand do Clayton. Agora ele variou, colocou rápido na barriga. Esse jogo de mesa do Montical tem melhorado muito, né? Essas bolas por baixo. Ele tá colocando com bastante giro, bola bem funda. Mais um set equilibrado até aqui. Que backhand agora que soltou o Clayton, hein? Fortíssimo, rápido, fundo, né? Do jeito que tem que ser. Essa bola que o Montical faz bem. Então, ele sacando o lateral mais curto, ele meio que. Nossa, entrou por fora de novo. O Clayton fez uma dessas esses dias, né? Foi ontem, acho, contra o Rei, não lembro, ontem, anteontem. E o Clayton tá especialista em fazer essas bolas por fora na recepção de saque. Então, quando o Montical saca lateral mais curto, ele convida o jogador a fazer um Pô, ataque vou nessa secar bola aqui. curta. Beleza. E aí o adversário fazendo esse ataque nessa bola curta, esse ataque curto ele não gira muito, né? Então é mais fácil de controlar. E aí o Montical assim entra com o backhand dele empurrando a bola rápido. Então é uma bola que ele faz realmente muito bem. Só que se ele passa uma bola por baixo muito longa, o adversário pode atacar com muito mais giro. E aí não é necessariamente fácil dar esse soco na bola, né? Esse punch, né? Essa bola rápida para frente e reta. Então tem esse tipo de dificuldade, né? Quando vem de um ataque de bola curta é mais fácil. Quando vem de um ataque de bola longa, às vezes tem muito giro. E aí não fica tão confortável de achar o ângulo e o tempo dessa bola. Esse primeiro jogo foi para o Monte Calma. Estão se preparando aí para começar o segundo jogo. Dois sets equilibradíssimos, né? 11-9 e 11-8. Bom jogo. Bora, bom jogo. Excelente bola, passou o Cleiton ali na paralela, né? Uma bola difícil. Pegou a bola em movimento ali, ele se movimentando para o lado esquerdo e conseguiu passar essa bola. Dona Sônia tá aí no chat com a gente. Boa noite, Dona Sônia, sempre um prazer. O Tikal tá liderando aqui, viu? Teve um primeiro jogo duro, mas esse segundo aí parece que ele encontrou um pouquinho melhor aí o caminho para fazer os pontos. Tá avaliando bem o saque, fez dois saques maravilhosos agora. Mas Cleiton é bom jogador. Jogador difícil de controlar. Vem se recuperando aí no set o Cleiton. Fez um bom bloqueio agora no ataque de backhand. Se recuperou, né? Impressionante. Os vários pontos seguidos aí, 9-7, tá com o saque na mão. Essa sequência de saque é importantíssima para o Cleiton. E o Monte Calma mais uma vez dando bola limpa para ele ali no forehand para tomar iniciativa, né?
Escapou um pouquinho, hein? O Cleiton poderia ter sacado um pouquinho mais curto agora. 2 set points para o Motical. Primeiro o Cleiton salvou com uma bola pesada por baixo. Salvou os dois, 10-10, mais um set equilibradíssimo entre os dois. Mais um saque longo, né? Os dois últimos saques do Cleiton saíram longos ali no forehand do Monte Calma. E aí complica as coisas, né? Minutinho aí. Beleza. É claro que tudo, tudo em teoria pode funcionar, né? Mas se você está no final de set, jogando contra um jogador muito agressivo, você também é um jogador de ataque. A ideia, a não ser que o jogador tenha muita dificuldade na recepção de saque longo, a ideia é sacar curto e sair primeiro, né? E os dois últimos saques do Cleiton saíram um pouquinho mais longos. E para piorar ali no forehand do Motical, o Motical não hesitou, fez o ataque e acabou fazendo os 2 pontos que mudou a história do set, né? Acabou ganhando o set ali 12-10 Motical. Bora. Começando agora o segundo set do segundo jogo. Ó quem tá aí no chat com a gente, o Leomar, nosso querido Hidetaka. Boa noite. Ah, obrigado, Hidetaka. Ele tá falando aqui no chat que ele pode parecer mentira, mas que ele aprende muito assistindo os jogos desses monstros, né? Desses jogadores muito fortes e vendo as análises do jogo aqui que a gente acaba fazendo nos comentários, né? A Elisa aqui também está no nosso chat. Boa noite, Elisa. Obrigado pela companhia aí. Torcendo para o Cleiton. Cleiton foi muito bem até aqui. Esse é o set mais fácil que o Monte Carlo está ganhando dele. Mas todos os outros sets foram muito equilibrados. Mas por enquanto, no finalzinho dos sets, está dando Monte Carlo o tempo todo, hein? Essa variação Boa. Boa. Essa variação de saque lateral do Montical ali no forehand, mais curta no forehand do Cleiton, tá fazendo um estrago. O Cleiton precisa achar uma solução para isso. Atacar essa bola lateral curta, ou talvez conseguir passá-la por baixo, só que mais baixa, né? Ele tá entrando muito mole embaixo da bola, a bola tá subindo. Provavelmente porque ele não tá conseguindo ler se o efeito tá mesmo mais lateral ou se tá lateral combinado com o efeito por baixo. Então, com medo de jogar na rede, ele tá entrando um pouco mais lento por baixo da bola. E aí tá sobrando alta pro Motical, né? Terceiro jogo, tudo ou nada pro Cleiton agora, hein? Tudo ou nada. Se ele quiser se manter vivo na disputa agora, ele precisa ganhar esse jogo e o próximo, né? Começa bem o Motical de novo, um jogo de mesa bem consistente, pesado. Que smash agora deu Motical, hein? É, o Cleiton precisa dar uma acalmada no jogo, né? Fazer uma estratégia um pouquinho mais simples, de saque mais curto. Porque esse jogo, assim, deixando o Montical atacar, tá muito vantajoso. O Montical tá num momento muito bom do jogo e tá tranquilo, né? Porque quando você abre 2 jogos a 0,
Você sabe que a pressão tá toda no adversário, aí você dá até uma relaxada, o que às vezes é muito ruim, né? Porque você relaxa demais, você pode ficar meio mole demais e perder a agressividade, mas às vezes pode ser muito bom, porque você relaxa e solta mais o jogo, né? De novo, conseguindo uma boa recepção curta ali, o Montical tá quebrando o saque do Cleiton, né? O Cleiton precisa aproveitar, assim como ele tá tentando certo, aproveitar esses saques longos do Montical para atacar mais e encurtar o saque dele para tentar uma oportunidade, não deixar o Montical atacar mais, porque se o Montical ganhar o próximo set, ele já fecha o encontro todo em 3-0. Então tem que dar uma olhada agora na estratégia, parar, dar uma respirada, cadenciar um pouco mais o jogo. Não adianta ficar talvez sacando, 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 né, o tempo todo. Espera um pouco, pensa, joga ponto por ponto, agora com calma. Escolhe bem as bolas para atacar. Tá jogando muito solto o Moticala, né? Tá com um backhand muito bom. Mais uma vez aí, o saque com menos efeito para baixo, né? Tava para baixo, mas estava com pouco efeito. E o Clayton, no erro de leitura, acabou erguendo a bola. Para você que acompanha o tênis de mesa virtual há pouco tempo, essa é uma diferença técnica, de regras, na verdade, né? Do tênis de mesa virtual pro real. No virtual, se você joga a bola para Perdão, cima e perdão, perdão. não. Se você joga a bola para cima e não acerta a bola para sacar, você não perde o ponto. Eles tiveram que abrir essa exceção na regra, porque às vezes o controle para jogar a bolinha para cima não responde bem, a bolinha pode sair muito errada, né? Então eles abriram essa exceção. E como jogou fácil agora nesse terceiro jogo Multicala, né? Tá com o match point na mão, aí tem 9 match points, tudo para ganhar de 3-0 e já fecha logo. Valeu, mestre. Valeu, valeu, valeu. Boa. Valeu, Vlad. Valeu, valeu, senhores. Jogão muito Valeu, Vlad. equilibrado os dois primeiros jogos, né? Agora esse terceiro Apaguei, cara. Motical foi pra cima, né? E você deu uma apagada, né, Cleiton? Apaguei. Já era. Faz, faz parte, faz Valeu. parte. Mas foi muito, muito bom jogo entre vocês. Motical, a gente se vê às 9 agora contra o Rei, né? É, isso. Maravilha. Bom descanso então. Cleiton, me avisa dos próximos jogos, se der pra gente transmitir. Obrigado mais uma vez Combinado. e tem muito jogo pela frente ainda pra vocês, hein? Valeu. Valeu, Tchau, tchau. valeu, valeu. Tchau, Valeu, tchau. abraço. Maravilha, foi para conta então o primeiro jogo. Muito bela performance do Vitor Moticala, né? Os dois primeiros jogos bem equilibrados e esse terceiro ele deslanchou. Aí pode ter sido um misto do Moticala tá jogando bem e do Clayton ter dado um apagão ali, como ele falou, né? Às vezes acontece, assim, de jogador cair muita performance, de se desconcentrar. Eu já achei ele desconcentrado, na verdade, no segundo set do segundo jogo, né? Eu já achei ele meio fora do jogo, fora do tempo de bola. E aí no terceiro foi um atropelo mesmo do Montical, estava muito bem. Maravilha, obrigado mais uma vez, todo mundo aí pela companhia. E às 9 a gente volta com Motical com o Ren, um clássico já do tênis de mesa virtual do Brasil, os dois grandes campeões da divisão, da primeira divisão, né? Todos os jogadores desse torneio que foram convidados por terem sido campeões de alguma etapa da primeira divisão ao longo do ano. Então, é jogo entre campeões, né? E o Moticau e o Ren estão numa fase muito, muito boa. Tem tudo para ser um jogaço entre eles. Nos últimos encontros, o Ren ganhou. Vamos ver o que acontece hoje se o Moticau consegue reverter essa situação aí pela primeira vez. Obrigado mais uma vez por todo mundo. A gente se vê daqui 1h40, mais ou menos. Até logo mais.